Oi, pessoal, tudo bem? Bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre a dinâmica da Terra e da vida ao longo do tempo. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Bem, eu coloquei essa imagem bem bonitinha aqui, bem contemplativa, para a gente ver aqui um pouco das variações da vida na Terra, tá? Bem, vamos lá para o começo da história. Lá no início, em milhares de milhões de anos atrás, a gente tinha um único continente, que era chamado de Pangeia. Esse único continente englobava todos os outros, como o nosso aqui, a gente pode ver aqui o Brasilzão, e vários outros que hoje em dia estão submersos, tá? Por baixo d'água, que não vão aparecer nos nossos mapas atuais, tá? E como foi que isso aconteceu? Como que isso virou o mundo que a gente tem hoje? Os continentes separadinhos, bem distante um do outro que a gente tem hoje. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, é a África, tá? É aquele pedacinho da África e tal, junto aqui com o Brasil, por isso que a gente tem até algumas formações que são levemente semelhantes, tá? É uma teoria, né? Como se antigamente, se eles fossem unidos, como vocês podem ver, até os mapas se encaixam, eles têm também algumas formações parecidas. Tá? A questão da língua não tem nada a ver, porque a humanidade foi bem depois, tá? Essa questão da linguagem foi bem depois disso aqui já ter separado, tá bom? Bem, nós temos aqui também a questão de como esses continentes se separaram daquele único continente grandão que a gente tinha. Nós temos a teoria da deriva continental. O que foi isso? Foi o movimento das placas tectônicas que fizeram essa quebra aqui, ó. Se a gente juntar aqui, dá certinho, gente, encabulante. Essa quebra aqui ocorreu devido ao movimento das placas tectônicas, que como a gente sabe, né, o núcleo da Terra ele é formado por tipo um caldo, né, bem grosso, um creme de galinha, assim, de lava, bem quente, tá o tempo todo, que como ele é líquido, né, ele tá o tempo todo em movimento, tá? E aí, na verdade, ele é tipo uma pasta mesmo, sabe? Uma pasta de dente, pois é, tipo assim. E aí ele vai, a partir desse movimento, desse líquido, ocorre o movimento das placas que recobrem a Terra. Esse movimento dessas placas acabou gerando, né, essa separação e temos hoje o que nós temos aqui, tá? Esse mapa aqui que é o atual. Aqui nós temos várias placas, como vocês podem ver, cada uma dessas circulada em vermelho é uma placa diferente. Nós temos a do Pacífico, que é grandona, essa da Antártica também, que é gigante, essa da Eurasiana também é bem grande, como vocês podem ver. Nós temos a norte-americana, sul-americana, africana, indo-australiana, daqui das Filipinas, do Irã, da Arábia, do Caribe e de Cocos, tá? Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês verem. No Japão, a gente tem muitas notícias de terremoto, de maremoto, desses desastres assim naturais, né? Como vocês podem observar aqui nesta imagem, nós temos o encontro da placa do Pacífico com a Eurasiana e com a das Filipinas. Vocês podem ver que a quantidade de movimento que acontece aqui é muito mais intensa, uma vez que não é só uma placa como aqui nós estamos no Brasil, tá? O Brasil está em cima de uma placa certinho e aí não sofre com esse tipo de movimento, né? A não ser que ele seja muito intenso e aí chegue até aqui, tá? Mas a questão desse impacto tão grande como aqui no Japão, a gente não vai ter. Que a gente pode ter aqui na América Central, já que tem o encontro das placas de coco e do Caribe bem na região onde ela está. Bem, seguindo aqui, nós temos que esses movimentos aconteceram de muito tempo para cá, né? Nós temos o período de tempo dividido em éons, que temos o Arqueano, o Proterozoico e o Farenozoico, desculpe. E aqui as eras,
Nós conhecemos bastante a era paleozoica, e nós temos o período bem conhecido também, que é o Jurássico, né? Que é a grande era dos dinossauros, né? Com filme e tal, Jurassic Park, etc. E a gente tem também esse período terciário, o quaternário. Esse terciário foi um dos mais recentes antes do atual, né? E aqui no quaternário nós temos ele dividido em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno, que é o que nós estamos vivendo agora, tá? É o nosso tempo presente. Isso aqui, ó, tudo dividido em milhões de anos. Lá em 4.500 milhões de anos atrás, a gente estava vivendo no Arqueano, né? A gente não, que a gente não existia. Bem, não só a evolução da formação física do planeta, não só a questão dos continentes, mas também a questão da evolução de plantas, por exemplo, de todos os organismos vivos que foram evoluindo de lá para cá. A gente se admira, né, quando tem um organismo que ainda é muito semelhante com os dinossauros, por exemplo, como os crocodilos, que a gente acha, né? São bem parecidos. E aqui nós temos, por exemplo, a alga verde, que aí foi evoluindo e a partir do surgimento de embriões pluricelulares e as primeiras plantas com dois sexos, né, como eu falei na outra aula para vocês, nós temos aqui as briófitas, que aqui ela já tem a diferenciação sexual. Nós temos as pteridófitas, as gimnospermas e, por último, as mais recentes, evolutivamente falando, mais complexas, né? E as mais famosas devido à sua importância em relação aos frutos e às flores, tanto para alimentação quanto para decoração, são as angiospermas, tá? O nome atual das pteridófitas é chamado de monilófitas, tá bom? Mas vocês podem consertar no caderno. Mas essa imagem foi a que eu encontrei mais bonitinha explicando tudo. E aqui são chamadas as plantas vasculares, que elas já possuem condução por vasos, tá? Aqui nas briófitas elas fazem a condução, por exemplo, de água de célula a célula, célula a célula. Por isso que elas são muito delicadas, elas são os musgos, tá? Geralmente são aqueles que ficam no escuro, assim, numa parte mais sombreada, mais úmida da sua casa. Se você tiver, né, se você já tiver visto na sua casa. E aí, o que é que acontece? Quando está em período de seca, quando está em período em que o sol bate nela, por exemplo, ela tinha uma árvore cobrindo, ela se produziu ali. Aí você vai e corta o galho da árvore que estava cobrindo ela. Aí o que é que acontece? Ela começa a murchar, secar e aí para de existir, porque ela não consegue transportar a água, não consegue absorver a água suficiente para poder existir, tá? E aí nós temos as pteridófitas, que elas já possuem os condutos por vasos, tá? Aquela parte de trás da folha, né? As nervuras que a gente tem, aquela que parece um esqueletinho da planta. Pronto, aquilo ali são os vasos. Nas pteridófitas já apresenta. As gimnospermas, ela vai começar a mostrar as sementes, tá? Não tem flor, não tem pólen, é bem simples, ela só aparece a sementinha lá. Aquela grande, por exemplo, o pinhão, e tem outros aqui na araucária, essa aqui é uma araucária que tem aqui no Brasil. E também as angiospermas, que já todo mundo conhece, por exemplo, um pé de manga, sei lá, uma orquídea, tá bom? Todas essas plantas que têm flores, elas são angiospermas. Todas as plantas que produzem frutos são angiospermas. Toda planta que tem flor, desculpe, produz fruto, tá? E a sementinha também que vai estar dentro do fruto, geralmente. Nós temos também a evolução dos animais, tá? Aqui teve o ancestral comum, a multicelularidade, e aqui nós temos os poríferos, que são as esponjas, tá? O Bob Esponja não, porque o Bob Esponja é uma esponja de lavar louça. A gente tem os quinidários, que são as águas-vivas, as medusas, os plateumintos, como essa daqui que não tem cavidade corporal. Nós temos os nematódios, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, como o seu sirguejo. Nós temos as estrelas do mar, que como os equinodermos, representando os equinodermos, e nós, os cordados, que estamos sendo representados aqui por um calanguinho. Bem, a evolução dos animais até chegar aqui os cordados, tá? Nós temos a evolução também do homem. O homem veio aqui do Australopithecus, Homo habilis, Erectus, Neanderthalis e Homo sapiens. Essa evolução aqui humana também aconteceu, tá? Não éramos um macaco, digamos assim, nós éramos primatas. Assim como o gorila não é igual ao orangotango, que não é igual ao mico-leão dourado, que não é igual ao chimpanzé,
o Australopithecus também não era igual aos outros macacos, tá? Era uma espécie diferente. Opa, desculpa, gente. Era uma espécie diferente, tá? E essa espécie, com o passar do tempo, como vocês podem ver aqui, milhões de anos, acabou evoluindo até chegar ao que nós conhecemos hoje como os Homo sapiens, que somos nós, tá? Não só a evolução das espécies do continente, mas como também a evolução da tecnologia, da habilidade em utilizar essa tecnologia. O homem foi evoluindo não só fisicamente falando, mas também o psíquico, tá? A questão também foi físico, né? Que foi a questão do cérebro evoluindo, foi aumentando, foi se desenvolvendo, foi tendo mais especializações. E isso aí proporcionou a gente uma capacidade de raciocínio além dos animais comuns. E a gente teve essa habilidade de desenvolver ferramentas que ajudam a gente a conseguir o que nós queremos, né? Como os antepassados queriam caçar, eles tinham suas ferramentas. Aqui, depois desenvolvendo o papel, né? A habilidade de conseguir registrar as coisas, que já foi um passo além. Aqui nós temos já a evolução tão grande da utilização de armamentos para a proteção, né, para a sobreproteção, que aí foi desenvolvido armas e hoje em dia é infelizmente utilizado para outros propósitos, não só como proteção própria e dos seus companheiros e tal. E também o que está proporcionando a nossa aula é a evolução tecnológica, tá? Não só dos computadores, aí dos celulares, dos videogames, tá? Das TVs também, que hoje em dia as pessoas dizem, nossa, você não tem uma Smart, não sei o quê, né? A Smart TV já tem Smart TV, que são aquelas TV mais tecnológicas, que tem acesso à internet e tudo mais. Tem Smart TV que já está ultrapassada em relação às Smart que já existem no mercado. E aí a gente pode ver que elas são tão recentes, tem muita gente que nem conhece ainda, e já tem essa evolução, elas já são consideradas algumas ultrapassadas em relação às tecnologias, tá? De como utilizá-las. Não só a evolução material, mas também a evolução do alimento. Antes a gente consumia mais alimentos naturalmente produzidos, tá? As plantas diretamente colhidas e tudo mais, para hoje em dia alimentos altamente processados, como esses sucos de caixinha, esses pães, essas pizzas, tá? O presunto, a calabresa, essas coisas congeladas e tudo mais. Tá? Que a gente, devido ao aumento da tecnologia, a gente foi procurando meios mais fáceis de se alimentar e a partir disso nós conseguimos produzir alimentos mais fáceis de ingerir, com mais calorias, que é o que a gente busca, né? Uma vez que antigamente a gente caçava, comia para se manter aquecido durante o inverno, para ter energia para poder caçar mais, para continuar sobrevivendo, para garantir a proliferação da espécie. Bem, pessoal, isso foi nossa aula por hoje. Eu agradeço demais a atenção de vocês. E qualquer dúvida, vocês já sabem, me contatem pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.